Marcos, eu posso deixar as minhas orquídeas na chuva? Essa é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e hoje, num dia de chuva, eu quero falar para você sobre o cultivo de orquídeas na chuva. Então vem comigo para o conteúdo. Nada melhor do que falar de chuva no cultivo de orquídeas num dia de chuva, né? Então seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Marcos Júnior Orquídeas. E se você for novo por aqui, eu peço que você se inscreva, me dê o privilégio da sua amizade, deixa o like no vídeo e ative o sininho para receber notificações do YouTube. Assim que eu gravar um vídeo, você recebe a notificação aí. Olha só, eu estou aqui hoje num dia de chuva, ainda bem fraquinha, mas você já consegue ver o meu orquidário molhado. Hoje eu tenho um orquidário aqui no sítio, né, no condomínio fechado, que é coberto com lona plástica transparente. Mas se você me acompanha há algum tempo aqui no YouTube, vai se lembrar de quando eu tinha um orquidário somente fechado com sombrite, laterais e teto também, ou seja, chovia dentro. A chuva é o que eu chamo de uma bomba de nitrogênio. Sabe o nitrogênio, que é fundamental no nosso cultivo? Quando usamos uma adubação, por exemplo, o NPK, o N de nitrogênio é o que favorece o enraizamento. Então, quanto mais umidade, quanto mais chuva tiver também, melhor é para o enraizamento das suas orquídeas. O meu orquidário sendo coberto me impede de ter todo esse benefício. Por isso que no meu dia a dia aqui nos vídeos eu falo bastante para vocês sobre a umidade ambiente, molhar bastante o chão no dia de calor, deixar o ambiente mais úmido para as orquídeas terem essa possibilidade de se hidratar mais. Então, eu faço aquele ajuste que naturalmente eu não tenho porque eu não tenho a chuva dentro do meu orquidário. Quando eu tinha meu orquidário só no sombrite, era uma bênção, uma maravilha na minha vida, gostava muito. Só que aqui eu sou impedido de ter por quê? Atrás do meu orquidário aqui, eu estou nos fundos do condomínio, né, em vista para mata aqui, para rua, tem uma rua de barro atrás, uma rua de chão, né? Então, sempre que tem muito sol, muito calor, vento, venta muito e toda essa terra viria para as minhas orquídeas, eu teria um orquidário bem sujinho de barro. Ia ficar muito empoeirada as minhas plantas. Então, por isso, o meu orquidário é coberto. Só por isso. Não é porque precisa, o seu orquidário não precisa ser coberto se você não morar em uma região de muita umidade, frio e que possa ter geada. Em regiões onde existe geada, que realmente faz muito frio e quando vem uma chuva ou um vento muito frio, congela as plantas. Aí você precisa fazer o quê? Aquecer o seu orquidário. Vedar totalmente, deixar ele livre de muita ventilação. E aí é todo um cultivo diferenciado que eu não tenho nem como demonstração para gravar vídeo para você. Então, o meu cultivo ele é muito simplificado porque eu sei e recomendo para você também. Uma orquídea vivendo no habitat dela, na natureza, nas árvores, ela tem um cultivo natural. A gente tem que replicar ao máximo isso dentro do nosso orquidário para que a gente não tenha dificuldade no cultivo. Vou te dar um exemplo. Imagine você que o seu orquidário não é coberto como o meu. Ele é um orquidário aberto que chove. Não é todo dia que tem chuva, não é? Pode chover uma semana seguida, 15 dias, 20 dias, mais uma hora a chuva vai acabar. Tem regiões que as chuvas são mais frequentes e tem região que fica lá, ó, 3, 4 meses sem chuva. Deixa para mim um comentário há quanto tempo não chove aí onde você mora. E deixa também um comentário, quem puder, há quanto tempo está chovendo aonde mora. Para eu ter esse parâmetro para gravar outros vídeos para vocês depois. Então, se as suas orquídeas ficam em contato constante com chuva, chove mais na sua região, você vai dar preferência do plantio muito bem drenado para que as suas orquídeas não acumulem umidade, porque a umidade acumulada no local de plantio, no toquinho, no vaso com substrato, no cachepô, deixa a sua planta mais vulnerável a um ataque de fungos, porque fungo se prolifera na alta umidade. Então você vai fazer o quê? Dar preferência para toquinho, placas de madeira, não usar substratos em vasos, justamente para essa água que vai cair constantemente com chuva e umidade, poder escoar
e não acumular em substrato. Já você que mora numa região muito quente, que faz muito calor, tem sol demais, quase não tem chuva, você vai evitar esse plantio mais em madeira, porque você vai precisar de fornecer mais água para suas plantas, mais umidade ambiente, e toda essa umidade concentrada também, se acumular, vai deixar suas orquídeas propensas a um ataque de fungo. Então, de qualquer maneira, você vai evitar acumular água no local de plantio. No local de cultivo, que é toda a extensão do seu orquidário, do seu quintal, da sua varanda, você vai sempre promover mais umidade, porque é isso que as orquídeas vão buscar com seu enraizamento. Por que as orquídeas enraizam muito quando tem muita chuva? Primeiro porque a chuva é rica em nitrogênio e já até parou de chover. Olha só que chuva rápida. Mas a previsão é para que vai chover durante toda essa semana que se segue aqui agora. Então, além de ser rica em nitrogênio, a chuva tem a constância da umidade. E a orquídea só consegue beber água, sugar umidade pelas raízes. Porque as raízes são principais características dela: fixação do vegetal, hidratação do vegetal e nutrição do vegetal. Então a raiz, além de tudo isso, ela é a boca da orquídea. Quanto mais água, umidade tem no ambiente, mais nutrição guardada nela, nas folhas, nos bulbos, nos brotos, ela vai gastar para criar novas raízes e buscar essa hidratação e umidade. Por isso que as raízes crescem bastante. E eu replico isso, como eu falei, já que eu não tenho da maneira natural, de uma maneira artificial, que é molhando, eu promovo essa umidade no meu ambiente. Por isso que quando eu mostro as minhas orquídeas muito bem enraizadas, as pessoas me perguntam o que eu faço para ter orquídea tão enraizada. Promovo umidade. E agora que eu já te falei um pouco da teoria que abrange o nosso cultivo, eu quero te levar para dentro do meu orquidário para ver isso na prática. Então vem comigo. Isso que você vê comigo ao meu redor é o meu cultivo e plantio das orquídeas em madeira. E você pode observar a qualidade de enraizamento delas, que é o que eu prezo bastante. Quanto mais raiz a sua orquídea tem, maior capacidade ela tem de hidratação, nutrição e crescimento vegetativo. E aí, tudo isso daqui se estende a uma diversidade de possibilidades que você pode ter na hora de plantar suas orquídeas. Aqui no canal Marco Júnior Orquídeas eu tenho uma playlist chamada Madeiras para Orquídeas, onde eu tenho vários vídeos e recomendação de 64 tipos de madeiras diferentes, onde você pode plantar suas orquídeas. É imperdível você assistir esse conteúdo. E aí, todas as orquídeas vão crescendo assim, olha. Desde a fase menor delas, até a fase adulta e floração. Agora o que eu te mostro é o meu cultivo de orquídeas em vaso plástico com substrato, onde você vê bastante enraizamento em todas também. E isso dá para observar bastante nessa visão embaixo da bancada aqui, que é de tela. As raízes crescem procurando a umidade que fica abaixo da bancada, e sempre que eu molho, toda essa umidade sendo abundante promove esse enraizamento para as orquídeas. Enquanto eu converso com você, a chuva já voltou e olha o barulhinho dela. Algo bem importante de se notar em todo esse enraizamento das orquídeas é que algumas pessoas me perguntam: mas Marcos, quando as raízes crescem e está quase encostando no chão, eu devo cortar? O que eu devo fazer? Nunca, em hipótese alguma, você corta a raiz de orquídea, porque as raízes das orquídeas são vida, sem enraizamento, sem crescimento vegetativo. E olha só, um exemplo lindo que eu posso te dar é de todo esse enraizamento que já chegou lá no chão. Aqui eu não preciso fazer nada. Eu posso deixar minha orquídea crescer assim, ou eu posso suspender minha planta, deixar ela pendurada. Mas se eu fizesse isso, eu não teria esse exemplo para te dar, né? Então isso aqui eu vou manter sempre. Já que eu encerrei o vídeo na chuva e o conteúdo é sobre ela, eu encerro aqui também para te falar o seguinte: chuva nas suas orquídeas sempre vai ser bom. É uma maravilha, a criação perfeita de Deus. Não é à toa que ela existe. Só que o que você puder evitar para que isso não prejudique o seu cultivo, evite. E você vai evitar proporcionando um plantio ideal, baseado na circunstância favorável em que você se permite cultivar suas orquídeas. Se é em região que chove muito, preferência a não usar substrato que vai reter água. Região que molha
bastante, que faz mais calor, tem muito sol, você pode dar uma preferência para o cultivo em madeira se você tiver uma constância na rega e que suas plantas não vão desidratar. Caso contrário, vaso com substrato para reter mais umidade, para a planta não desidratar e você ter um alívio a mais no seu cultivo. Espero te ver nos próximos vídeos aqui no canal Marco Júnior Orquídeas. Tchau!